Galera, boa noite. Eu vim aqui hoje para responder uma pergunta de um dos seguidores. Eu fiz um vlog esses dias falando, né, que eu fui curada, que eu fui liberta da dependência emocional. E aí ele me fez a seguinte pergunta: qual foi a traição que mais me impactou? Gente, sinceramente, foram tantas traições, tantas. Mas a que mais me impactou, a que me deixou muito triste, muito abalada, foi uma traição, né? Pela qual eu soube da pessoa mesmo que ele me traiu. Que ele ficou em um relacionamento de 1 mês com essa pessoa. Conheceu a família dessa pessoa, certo? E me enganando. Aí eu vou explicar pra vocês, que vocês vão perguntar como é que ele ficou 1 mês com essa pessoa. Gente, a gente teve, né, uma briga em casa. A gente teve uma briga em casa. E nessa briga que a gente teve, ele entrou no Badoo, né? Ele conheceu essa pessoa no Badoo. Foi tudo que ela me explicou. Tem um prints aqui, né? De muita coisa que ela me contou. E aí ela me falou que conheceu ele no Badoo, que dali eles marcaram. No mesmo dia eles saíram, né? E eu lembro, gente, desse dia. Ele saiu, chegou às 2 horas da manhã. E aí, beleza, ele chegou em casa. Quando foi no outro dia, ele saiu novamente, passou o dia todo fora. E no terceiro dia ele saiu. E daí ele ficou uns 3 a 4 dias fora. Quando ele voltou com o pescoço todo marcado de chupão. Todo marcado de chupão. E falou pra mim que estava indo embora. Que não dava mais, que a gente tava brigando muito. Inclusive, eu peguei umas caixas de produtos que eu vendo, dei as caixas, ele arrumou as coisas e foi embora. Até aí tudo certo. O problema é o seguinte, que ele ficou durante todo esse mês, que foi 1 mês de relacionamento que ele ficou com ela, ele me falando que ele estava morando na casa de um amigo. Não, primeiro, minto. Ele falou que estava morando em oficina, né? Depois ele me falou que estava morando na casa de amigo, que comprou um colchão, um ventilador e dormia no chão, mas que morava com um amigo, tal. E nisso a gente passava o dia todo discutindo, a gente ficava discutindo, ele dizendo que eu fui ruim com ele. Eu falei, rapaz, eu não lhe botei pra fora, você que veio aqui, pegou suas coisas e saiu. Ele, mas a gente vinha brigando muito, tal. E nisso, gente, a gente discutia, tinha dias que a gente passava o dia todo, um enviando um áudio pro outro. E isso, gente, ele morando com uma mulher. E ele não me disse que tava morando com a mulher, foi até a mulher, falou pra mulher que morava com o pai, que tinha um relacionamento horrível com a família. E com isso, né, a mulher que gostou dele, simpatizou por ele, chamou ele pra ficar lá na casa dela, que ela morava só. Chamou pra ficar na casa dele. Ele não contou conversa. Foi pegar as coisas dele e foi pra casa dela. Só que ele pegou as coisas na minha casa. Mas ele disse a ela que pegou as coisas na casa do pai dele e que tinha um relacionamento péssimo com o pai. Então, com isso, ela também nunca se interessou de conhecer. Até porque, até onde ela sabia, o pai dele não valia nada. A família dele não valia nada. E que ele era uma vítima. E isso ele enganou não só a ela, mas como a mãe dela, a avó dela, certo? E assim, gente, demorou um bom tempo pra mim saber dessa traição. Ficou 1 mês fora e nisso, gente, eu recebi conselhos, né, de pessoas mais velhas quando eu já tinha 1 mês que ele tinha saído. Inclusive, nesse dia, né, que a gente reatamos, a gente passou o dia todo discutindo pelo WhatsApp, né? Ele me acusando ele, que relacionamento é assim, né, na hora das brigas. E aí, eu fui receber esses conselhos. Eu tava em um bairro vizinho onde eu moro, né? E nesse bairro eu liguei pra ele e falei, eu estou aqui, vem aqui pra gente conversar. Gente, foi questão de minutos. Esse homem veio ao meu encontro. E até então, gente, como eu tô explicando a vocês, ele já morava com a mulher. Ele estava morando com a mulher. E eu nem sonhava nisso. Aí ele veio, chegou lá, a gente conversou. Comemos um tira-gosto, conversamos. E aí, gente, todo casal que reata quer o quê? Quer namorar. A gente foi pro motel, namorou a noite toda, mostrando pra mim que realmente ele estava sozinho, porque o homem estava com a energia toda, aquela coisa toda. E foi a noite toda, a gente namorou, acordou, namorou. Então, gente, não passava na minha cabeça, em hipótese alguma, que ele estaria com a mulher. Tava com alguma mulher. Nisso, gente, aí chegou de manhã, a gente foi na padaria, tomamos um café, eu tomei uma pílula do dia seguinte, né? Porque como ele tinha 1 mês que tinha saído de casa, eu não estava tomando remédio, né? Nesse tempo eu só tinha Radassa com ele, eu não tinha o menino ainda, não tinha Benjamin. Enfim, aí quando foi, aí ele me deixou lá no bairro que eu tava, que minhas coisas estavam lá, eu tinha ido pra dormir na casa de uma amiga. E nisso ele falou assim pra mim, 1 hora e meia depois que ele me deixou lá, ele falou assim pra mim, Gabi, eu tô voltando pra casa,
voltar pra casa, pra gente reatar, a gente tem uma família, tem um filho. Até aí, gente, tá tudo certo. Ele voltou pra casa, reatamos aquele love todo, aquele amor todo, aquela coisa toda, aquela maravilha toda. Só que assim, gente, quem tem relacionamento com homem narcisista, quem tem relacionamento com homem ruim, relacionamento ruim, sabe que não... Aquela coisa boa não dura muito tempo. Geralmente é 2 semanas, 1 mês, 2 meses estourando, né? Que você fica bem, depois volta as brigas tudo de novo. E assim, galera, aconteceu, né? Passou 1 mês, mais ou menos, a gente começou a brigar de novo, né? E nisso, gente, eu tô contando pra vocês a minha parte, a parte dela, porque ela me contou a parte dela. Nisso ele voltou a procurar ela. Quando voltou a procurar ela, né, ela falou: rapaz, como é que pode? Você sumiu, ficou mais de 1 mês sem me procurar e agora você do nada me procurou. Que como ela falou, que do dia que ele voltou pra casa, ele nunca mais procurou ela. Só depois que começou as brigas, ele começou a procurar ela. Nisso ele mandou mensagem que tinha se arrependido de ter voltado pra mim. Procurar ela. Nisso ele mandou mensagem que tinha se arrependido de ter voltado pra mim. Eu acho que eu vou botar uns printzinhos aí, vocês vão ver. Que se arrependeu de ter voltado pra mim, que amava ela, que ela era o amor da vida dele. E isso, gente, essas mensagens todas chegaram na minha mão. Como é que chegou? Vamos lá pra parte de como chegou. Ela me contou o seguinte, que quando ela se relacionava com ele, ele não contou nem de mim e nem da filha dele. Que quando eles tinham em torno de uns 15 dias já junto, ele contou pra ela que tinha uma filha, mas até então ela sabia que era uma filha que morava em Florianópolis. Não era daqui de Salvador, ele nem falou de onde a filha era. Então, no dia que ele saiu de casa, ela me contou que eu tinha ligado, que inclusive ele estava dormindo, né, que ele estava dormindo e eu liguei, ela pegou o celular e deu a ele: ó, o seu celular tá tocando. E aí eu falei com ele, aí ele, quando desligou, ele disse: eu vou ter que sair. Aí que ela perguntou: você vai pra onde? Ele: minha filha tá precisando de um socorro. Aí ela: como assim? Não tô entendendo, sua filha não é de Florianópolis? Aí ele: não, porque minha filha precisa de um socorro. E ela insistiu pra ir com ele, ele disse que não dava pra ela ir de jeito nenhum, né? Ele disse que foi dar um socorro. E nisso ela falou que ligou a noite toda e ele não atendia. Que quando foi de manhã cedo, ela tinha arrumado as coisas dele tudo e mandou ele embora. Então, gente, ele pegou as coisas dele e me ligou e foi lá pra casa. Até então, eu não fazia ideia dessa mulher. Passou. Quando voltou as brigas da gente, né, as confusões, a gente teve uma briga porque a gente já não estava bem. Ele saiu do banheiro lá de casa e mandou uma foto para uma mulher. E na hora que ele mandou a foto lá no quarto, eu cheguei na hora e vi ele mandando. E eu falei: eu quero ver, eu quero ver. E nessa discussão, nessa briga, a gente teve uma briga. E aí, gente, acabou naquela agonia, naquela zoada. Resumindo, eu falei: você vai embora da minha casa. E ele deu menção, quebrar as coisas lá dentro de casa. Deu menção que ia quebrar. Eu peguei e falei: pois eu vou chamar a viatura agora. Enquanto eu saí para chamar a viatura, ele tirou a televisão da minha casa, tirou a televisão, levou minha televisão e quebrou meu veículo, minha moto. Ele quebrou minha moto, jogou minha moto no chão, quebrou e levou a minha televisão. Nisso, nessa noite, eu não dormi em casa, dormi na casa da vizinha e mandei de manhã cedo a seguinte mensagem pra ele, que vou botar aqui do lado pra vocês verem que eu tenho um print que essa mulher mandou pra mim. Mandei assim na mensagem, que ele fazia o que bem queria e que ele levou a televisão que era da filha dele. E nisso, gente, ele tinha chegado na casa dela com essa televisão, com a minha televisão, com a televisão da aí tá vendo que a TV, minha TV tá aqui, a sua tá aqui e o fio tá no carro. Isso, quando eu mandei essa mensagem, ela estava com ele na UPA ou foi em um posto de saúde, eu não lembro bem, porque ele passou muito mal. Ele bebeu a noite toda, o dia todo nesse dia da briga, e de noite ainda bebeu mais. Então ela foi pra emergência com ele e ele lá, gente, passando mal. Então na hora da mensagem ele abriu e desmaiou. Aí eu não sei se ela, eu tenho até de perguntar ela como foi que ela conseguiu abrir. Não sei se ela colocou a digital dele ou se o celular estava aberto. Daí ela tirou uma foto do celular aqui na mão dela e pegou meu número. E aí ela entrou em contato comigo, falou: olha, meu nome é X, não vou falar o nome dela aqui, né? Meu nome é X, eu me envolvi com
tempo, fiquei sabendo de você depois que ele ficou um mês lá na minha casa. Eu não sabia da sua filha. Toda a história que ele me contou foi essa. Ele contou toda essa história aqui que eu contei pra vocês. E ele veio aqui, ele não enganou só a mim, mas como enganou a minha mãe, a minha avó também. E ele falava da família e tal, então eu nunca fiz questão de conhecer a família dele, porque até então eu achava que a família dele não prestava, porque era o que ele me dizia. E aí, sua televisão está aqui na minha casa, certo? E eu quero ver um jeito da gente de eu mandar um Uber, alguém para levar sua televisão, porque é uma televisão de 65 polegadas aqui na minha casa. Minha casa é uma kitnet e tá aqui tomando o espaço da minha casa. E aí a gente começou a conversar. Nisso, gente, a gente começou a conversar. Eu senti muita sinceridade da parte dela. Inclusive, gente, depois desse dia, eu e ela fez amizade. Até hoje eu tenho contato com ela. Ela teve um bebezinho, ela casou, teve um bebezinho. E aí, gente, a gente se fala até hoje, sabe? Eu torço muito por ela, ela torce muito por mim, né? E ela foi uma pessoa assim, que se um dia ela quiser, né? Eu vou até chamar ela um dia pra gente fazer um vídeo aqui pra vocês. E aí, pra ela contar mais detalhes da história. Então, gente, com isso, ela me contou tudo o que houve, né? Entre eles, como eles se conheceram, que foi em Badu, em tudo, em toda enrolação, em toda mentira. E isso, gente, foi uma traição que me doeu muito, porque durante um mês eu fiquei em casa me sentindo, falando, poxa, ele tá fora de casa, tá no desconforto de casa, né? Tá no desconforto de casa, ele tá morando na rua, ele tá morando em minha oficina, eu não dormia direito, eu tinha muita preocupação, discutia, sabe? Muito com isso tudo, sendo que, na verdade, ele já estava morando com uma mulher. E detalhe, gente, ele já era casado comigo, né? Porque eu e ele não tinha só um relacionamento, a gente era casado. Inclusive, no período que ele conheceu ela, né? Inclusive, no período que ele conheceu ela, né? Foi, se eu não me engano, ela me falou que foi dia 13 ou foi 14 de fevereiro. E a gente fazia um ano de casado. Casado, não era junto, casado dia 15 de fevereiro. Então, no primeiro ano meu de casado com ele, ele já estava com outra mulher, né? E foi morar com a outra mulher, chegou em casa chupado. Então, gente, eu fiquei um mês assim, sentindo muita dor, sabe? Muito sofrimento, né? Por conta dessa situação. Muito sofrimento, muita dor. Os detalhes que ela me contava, a gente mulher, a gente quer saber. Quanto mais a gente quer saber, mais a gente se machuca, porque parece que a gente mulher gosta de sofrer. A gente quer saber tudo em detalhe. Eu queria saber tudo em detalhe. E ela me contava tudo em detalhe, gente. E detalhe, gente, peraí. Que tem essa parte que eu não posso esquecer de maneira, de jeito nenhum. Gente, preste atenção. Quando eu soube disso tudo, quando eu vim saber de toda essa história, eu já estava grávida de Benjamin. Então, eu estava no início da minha gestação de Benjamin. Acho que eu tinha 1 mês e meio, 2 meses. Porque assim que a gente retornou, né, eu engravidei de Benjamin. Certo? Assim que a gente retornou, eu engravidei dele. Certo? E nisso, gente, quando ela me contou isso, foi tudo no início da minha gestação. E a gente, quem é mãe, quem é mulher, sabe, a gente fica muito sensível. Então isso, gente, foi algo que me martelou até o dia que eu decidi realmente me separar. Que eu decidi sair de casa, foi a hora que essa traição foi restaurada. Mas eu lembro cada foto que eu tirava em algum lugar, eu lembrando, eu não me divertia, eu não conseguia sair. Eu lembro que uma vez minha irmã chegou lá na minha casa e falou assim, bora tomar um sorvete? Vou fazer um feijão no domingo, vá comer, eu não fui. Aí minha irmã foi lá, você quer tomar um sorvete, você quer tomar um açaí? Gente, eu não conseguia sair de casa, era uma prisão terrível, era algo terrível. Então foi a traição, gente, que mais me doeu. E quando ela me mandava as fotos deles junto, né, eles nos lugares, eles com os amigos, eles bebendo. E gente, pense que filho de uma égua, que enquanto eu tava em casa, desgraçada, sofrendo, e ele desgraçando mais meu sofrimento, dizendo que tava passando por privações, por dificuldades, dormindo em um chão com ventilador, dormindo na casa de um amigo, quando não era isso, dormindo dentro de uma oficina, e eu lá, desgramada, orando, jejuando, e ele simplesmente já estava, gente, já estava morando 1 mês com uma mulher. Tá bom pra vocês isso? Então, gente, é a resposta, né? A resposta respondendo, né, essa pergunta. E se você quiser, gente, fazer outra pergunta, faça aqui que eu estou aqui para responder a pergunta de vocês. Um beijo e até a próxima perguntinha.